Ok, pessoal, vamos continuar o nosso treinamento de rotina no departamento pessoal. Agora vamos falar do trabalhador autônomo. O que é um trabalhador autônomo? Vamos ver o que está escrito aí no seu conteúdo no nosso curso. Trabalhador autônomo é aquele que exerce habitualmente e por conta própria atividade profissional remunerada, explorando assim, em proveito próprio, sua força de trabalho. Então, o autônomo, ele tira proveito para si mesmo da sua força de trabalho. É uma atividade por conta própria, ele, o autônomo, assume os riscos da atividade que ele se propõe a fazer, tá ok? Então, é uma atividade remunerada. Uma sugestão como regra básica para você contratar um autônomo: tenha sempre um contrato de prestação de serviço entre a sua empresa, entre você, pessoa física, com esse profissional autônomo. Nesse contrato deve estar descritas que regras, que itens, né? O serviço a ser prestado, a forma e quando o serviço, o produto ou o serviço será entregue e a remuneração por demanda. Ou seja, ele tem que receber conforme ele produzir o produto que ele te entregar ou o serviço que ele prestar. E aí nesse contrato você vai definir de que formas você vai apurar essa prestação de serviço ou esse produto entregue. Não é ideal, não é interessante que autônomo tenha pagamentos mensais, sem regras de demanda. Isso é uma particularidade de empregado, de trabalhador CLT. Um prestador de serviço autônomo, ele tem que ter demandas a entregar. Outra sugestão: não coloque o pagamento desse autônomo para o mesmo dia da folha de pagamento, tá? Isso, na Justiça do Trabalho, fica muito parecido com a relação de emprego, ou seja, todo quinto dia útil do mês seguinte, o autônomo fica esperando o pagamento dele como os outros, principalmente se ele não tem produtos a entregar. Existe uma linha muito fina entre uma relação de trabalho autônomo e a caracterização para um trabalhador CLT. São trabalhos que se assemelham muito, tá? Os dois prestam serviço a outra pessoa, seja jurídica ou física, os dois têm serviços a entregar e produtos a entregar, só que o autônomo você tem que configurar que você não tinha uma relação com ele de subordinação, você não tinha uma relação de obrigatoriedade, e ele não tinha, você não tinha um contrato com ele que determinava pessoalidade, ok? E que determinava não eventualidade. O trabalho de autônomo, em geral, ele deve ser eventual, tá ok? Então, aí no segundo parágrafo está dizendo o seguinte: não há, portanto, relação de emprego, uma vez que, para sua caracterização, deve ser cumulados 5 itens fáticos jurídicos. Então, para se configurar uma relação de emprego, é importante ter esses 5 elementos fáticos jurídicos: prestação de trabalho por pessoa física a outra, ou seja, o autônomo tem que ser uma pessoa física prestando serviço ao outro, o trabalhador tem que ser uma pessoa física prestando serviço a outro, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade, pagamento pré-determinado e subordinação. Isso determina uma relação de emprego. Então, quando você realiza um contrato de prestação de serviço com o autônomo, você tem que verificar esses elementos para que você não deixe eles caracterizados, para não correr o risco dessa relação de prestação de serviço autônoma vire um contrato de trabalho com o empregado normal, tá ok? O empregado CLT, é isso que eu quis dizer com o termo normal. Um trabalhador CLT é chamado, em geral chamado de um trabalhador normal, porque é o que se espera que todos os trabalhadores tenham, contratos a prazo indeterminado CLT, ou pelo menos a maioria, tá ok? A reforma trabalhista trouxe algumas alterações que, na realidade, trazem um perigo para essas relações com os autônomos. Foi inserido o artigo 442B. Vamos ver o que ele diz. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais,
com ou sem exclusividade, ou seja, tirou-se uma regra básica que era não ter exclusividade, né? De forma contínua ou não, quebrou-se a regra da eventualidade, dizendo que pode ser eventual ou não, afasta a qualidade de emprego, prevista no artigo 3º dessa consolidação. Então, criou-se umas regras que podem facilitar, né, a contratação de autônomo de uma certa forma e embasar as defesas nos tribunais com relação à contratação do autônomo. Esse tipo de regra que foi criada, não é, foram regras que quebraram o que se tinha de básico para um contrato de autônomo. Primeiro, deveria prestar serviço a mais de uma pessoa, seja física ou jurídica, não deveria ter subordinação e deveria ser uma relação eventual. E é o que eu sugeri para vocês, um pagamento de prestação de serviço por demanda. Então, esse artigo da CLT quebrou, teoricamente, essas regras, mas na Justiça do Trabalho, o entendimento dos tribunais é outro. Então, tomem cuidado com isso. É muito fácil na Justiça um trabalhador autônomo configurar vínculo empregatício. Se ele configurar que ele tinha subordinação, que ele trabalhava só para a sua empresa e que o serviço era contínuo, ou seja, não tinha prazo determinado para acabar. Então, para a contratação de autônomos, primeiro, entendam que trabalho autônomo não é um trabalho que deve ser indeterminado. O autônomo é um trabalhador por conta própria. O ideal é que ele não tenha exclusividade. Exemplo, um fotógrafo, né? Você contrata um fotógrafo para cobrir eventos da sua empresa ou eventos da sua família. Então, esse autônomo fotógrafo vai receber conforme os eventos que ele for e as fotos ou filmagens que ele te entregar. Então, isso é um trabalho autônomo. Não é considerado autônomo, e isso é muito arriscado, você contratar alguém para chegar na sua empresa todo dia de 8 e trabalhar até às 18 para ser um assistente administrativo autônomo. Isso não existe. Os autônomos são chamados profissionais liberais. Eles têm um conhecimento específico para fazer uma atividade teoricamente por inteiro, fotografia, taquigrafia, um arquiteto, um engenheiro, né? Eles têm uma atividade que eles podem fazer por conta própria, uma particularidade deles da formação ou da experiência, tá ok? Então tomem cuidado com essas contratações de autônomo. Quer contratar? Contrate da forma correta. Essas formas, essas sugestões que a gente recebe para diminuir custos, né, da mão de obra, acaba gerando problemas maiores no futuro. Então, evite contratação de autônomo para trabalhar como empregado, ok? Autônomo é um trabalhador que trabalha por conta própria, o ideal é que seja uma relação eventual, que ele receba por demanda. Sempre um contrato formalizando as regras do autônomo e cumpra o contrato, tá? Nas relações contratuais, vale o que se pratica e não o que se escreve. Se você escreveu uma coisa e praticou outra, se comprovado que você praticou outra coisa, você fez uma alteração no contrato, ok? Então, tomem cuidado com a contratação de autônomo. É boa a contratação, é um tipo de profissional que presta um excelente serviço, porém tem que ser contratado da forma correta, ok? Se assegurando de que você no futuro não vai ter um problema maior de ter que configurar esse autônomo como empregado na Justiça do Trabalho e ter que pagar férias, 13º, aviso prévio, multa dos 40%, FGTS e assim por diante, tá ok? Então vamos para o próximo módulo.